O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse nesta segunda-feira que ainda não sabe o valor necessário para restaurar a estátua do Borba Gato, em Santo Amaro, que foi incendiada no último sábado, mas que um empresário de identidade não revelada se ofereceu para pagar a reforma. O prefeito também criticou a ação, classificado como um ato de vandalismo. Como é que vocês veem esse financiamento privado nessa Foi o Luciano Hang? restauração? Será? Ofereceu? Flávio Rocha, não sei quem será o empresário aí. Mas veja, acho ok, acho legal restaurar o monumento. Eu vi que ele não, apesar de todo aquele fogo que nas imagens parece muito forte, né? Mas a estátua continuou basicamente quase ilesa, né, depois desse fogo, então acho que também não vai ser muito caro para você limpar ela. Eu queria trazer de novo essa discussão sobre as homenagens aos bandeirantes no Brasil, porque eu acho uma discussão importante. Sim, é verdade, os bandeirantes foram escravocratas numa época, vamos lembrar, que todo mundo era escravocrata. Inclusive, ex-escravos no Brasil chegaram a ter escravos também. O Brasil teve casos únicos em que pessoas que ainda eram escravizadas, enquanto escravizadas, também tinham escravos. Então, a escravidão perpassava toda a cultura brasileira. Os bandeirantes, sem dúvida, se comportaram de maneiras com violência, captura de indígenas, uma busca desenfreada por metais preciosos, matando quem precisasse matar muitas vezes. Comportaram de maneiras totalmente condenáveis muitas vezes. Ao mesmo tempo, é graças a ele que o Brasil não é uma fina linha litorânea ao longo, tipo um Chile do lado oposto do continente. Travaram terra. Foram eles que entraram sertão adentro, que entraram mata adentro, ao mesmo tempo que tinham condutas terríveis e monstruosas. E veja, monstruosas não só para os dias de hoje, até para a época deles. Eles eram considerados bárbaros. Muitos deles eram mamelucos, não eram nem brancos, portugueses, nada disso. Falavam muitas vezes língua geral melhor do que falavam o português, ou seja, falavam melhor o tupi codificado ali do que o português. Então eram pessoas muito brutas, vistas às vezes com horror pelas autoridades da época, mas bem ou mal, somos filhos deles. O Brasil existe onde ele, da forma e do tamanho que ele tem hoje, em boa medida também, por causa dos esforços dos bandeirantes. Eles foram além, inclusive, do Tratado de Tordesilhas, que dividia em Portugal e Espanha, né? Eles foram além, o Brasil foi muito além daquilo graças aos bandeirantes. Então, minha gente, eu entendo, se comportaram de maneiras horríveis, é verdade. Assim como Júlio César, assim como Henrique VIII, enfim, assim como uma série de figuras do passado. Eduardo Bueno, eu ia falar agora. É um historiador. Especificamente do Borba Gato. Eu ia falar do Borba Gato agora. Esse passado, mas mesmo o Borba Gato era genro do Fernão Dias, gente. Acompanhou o Fernão Dias na bandeira dele. Calma lá, foi corrupto. Não é que ele... Não é que ele também, nossa, ele condena totalmente. Eu imagino que não, né? Se ele não tem registro dele matando, mas o Borba Gato... Concordo, ele não capturou índios, ele foi atrás das esmeraldas. Não, ele morou com índio. Morou com índio. O Borba Gato... Mas isso não quer dizer que ele não tenha cometido muitos atos de muita violência. O Borba Gato, para quem não sabe, ao contrário, ele não só não escravizou índios, como morou durante 18 anos. Sabe por quê? Porque ele tinha matado um funcionário da coroa portuguesa que queria explorar. O Borba Gato dava um jeito para prefeitos, governadores, assim, que eles... Quer dizer, nem tinha esse nome na época, para exatamente auferir mais ouro. Ou seja, o Borba Gato foi um injustiçado pela história. E o meu ponto é o seguinte, como esses estudantes, essas pessoas, essas novas gerações, são influenciadas pelo desconhecimento histórico que tem, que generaliza tudo, que não relativiza, como o Joel bem disse. Os bandeirantes eram todos escravocratas, assim como George Washington foi escravocrata, assim como Aristóteles foi escravocrata, assim como uma série de personagens históricos que são relevantes, que foram até heróis de seus tempos, que eventualmente eram adaptados aos tempos deles. Agora, quem é a culpa desse tipo de revisionismo histórico que é apagar o passado e às vezes privilegia tiranos absolutos como Che Guevara, como Mao Tse Tung, como Fidel Castro? São professores de história doutrinados. Eu acho que o grande foco do terror é gente que está ensinando errado para essas novas gerações. Se existe uma esquerdopatia progressista, não só no Brasil, como no mundo, que quer adaptar o mundo ao politicamente correto e nessa adaptação promove exatamente incêndios, depredações, agressões físicas, verbais, cancelamentos, isso é fruto, Joel, de um tipo de globalismo que quer fazer uma asepsia geral no mundo da consciência universal para querer adaptar o passado ao presente. Isso sim é falta de conhecimento histórico, isso sim é terror
ideopata ensinado Mas a em direita- escolas e universidades. A direita, muitas vezes, infelizmente, vai pelo mesmo caminho. Não vai, Eu qual? conheço, inclusive, liberais que querem apagar homenagens a Getúlio Vargas. Foi um ditador? É óbvio que foi um ditador. Agora, gente, entenda o contexto histórico, entenda a importância Mas que você a não tem figura tem pro direitista Brasil. derrubando Exato, a estátua, conduta né? ainda é diferente. Não, é mas bem o diferente. desejo é o bem mesmo, já, o diferente. desejo é o mesmo. O desejo de acabar com qualquer referência a qualquer revolucionário do passado Não. também. Acho tolo. Você Mas conta aí, todas as a homenagens. direita não tem essa Você coisa tem que- radical, você Joel, tem que você sabe entender. disso. E por fim, voltando aos bandeirantes, eu queria apontar uma coisa também. Você falou do Borba Gato, que era amigo dos índios. Mas ser Com amigo dos 18 índios anos. não impedia a pessoa também ser capturar e ser escravocrata. Todo bandeirante tinha indígenas aliados a eles. Aliás, a categoria indígena, ela é tão Quem disse que os índios enganosa. eram bonzinhos também? A categoria indígena, ela é tão enganosa Deus. quanto a categoria europeu. Ah, eram todos europeus. Europeu não é tudo amigo. Brasileiros e holandeses se odiavam e lutavam até a morte com índios aliados Mas de o cada que a lado. gente tá... E os Então, índios você faziam tinha- antropofagia, você tinha comiam as diversas alianças dos pessoas. ambos Comiam lados. literalmente. Pegavam o Adrilhos. Joel, colocavam no caldeirão e comia. Tinha um erro do Achar passado, que índio era Adriles. Eles não bonzinho deixam também, ninguém pelo Tinha um amor erro, de Deus. tinha um erro. É só eles. Eu vou dar uma frase, Paulo, uma frase. Tinha um erro do passado que era dizer o português, o branco era o bom, os índios, os negros eram selvagens. Isso é ruins. ridículo. Isso é falso. Assim como é falso você dizer o português, o branco era o malvadão, índios e negros eram bonzinhos. santos, bonzinhos. Mas é essa dicotomia perversa de achar que todo mundo é bom, todo mundo é mal, de acordo com a sua característica ética e sexual, que eles fazem não só no passado, como no presente. E quem faz isso, desculpe, não é a direita, é a esquerda. Muito bem, terminaram? Por enquanto. Pode falar.